Olá, a paz do Senhor. Espero que você esteja bem. Obrigado por clicar neste podcast. A seguir você poderá ouvir o áudio do nosso último culto. Por favor, se ainda não é inscrito no canal, se inscreva e ative o sino de notificações, para não perder os próximos cultos. Boa noite. A paz do Senhor. Amém. Queria convidar você a abrir sua Bíblia comigo. Mas antes de você abrir a Bíblia, eu queria fazer uma pergunta. Alguém saberia me dizer qual é a virtude que promove a unidade? Vou repetir. Qual é a virtude que promove a unidade? Vamos ver? Então convido você a abrir. Olha só, hein? Ninguém acertou. Filipenses capítulo 2. É a humildade. E olha que ele vai falar aqui de muitas virtudes que vocês falaram. Mas aqui promove a unidade, é a humildade. Então ele diz assim, todos acharam? Filipenses capítulo 2. Ele diz assim, se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um superior a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é do outro. Amém? Amém. Senhor, nós queremos te agradecer, Pai. Obrigado por esta noite. Obrigado porque o Senhor foi generoso neste dia. Obrigado porque a tua palavra, a tua graça nos consola. E eu quero rogar a ti, ó Espírito Santo, vem com tua doce e santa presença, ministra em nossos corações. Queremos aprender de ti, Senhor. Queremos estar sensíveis àquilo que o Senhor quer falar ao nosso coração, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém, queridos? Então, algo que Paulo está nos ensinando, que a humildade, ela é um remédio que quebra toda a falta de unidade. Então, porque a humildade, ela promove a unidade. Porque você começa a pensar no irmão. Você coloca o irmão na frente. Você coloca a pessoa no lugar de honra. Jesus, ele é o exemplo máximo dessa humildade, né? Como ele continua, se a gente continuasse a leitura aqui, ele diz que, até na minha Bíblia tem aqui um subtema que diz assim, que Cristo é o exemplo de toda humildade. Que ele não quis usurpar, né, a forma de Deus, né, mas ele se fez servo para servir-nos, né? E hoje nós estamos aqui porque ele se entregou por amor do Pai e amor por mim e por você. Que coisa tremenda, né? Que maravilha, né? Só que tem um detalhe que eu percebo, e é um detalhe que Paulo sofria, é a cultura helenista. E hoje nós também vivemos esse mesmo problema, porque no tempo de Paulo, a filosofia helenista era muito forte. E a palavra humildade no grego, ela tem uma conotação de uma coisa ruim, não uma coisa boa. Aí eu parei, fiquei pensando sobre isso, né? E a gente está vivendo a cultura do coaching, não é? E aí o que acontece? Na cultura do coaching, a humildade também não é uma virtude. Então você percebe o perigo? Paulo está falando aqui que a humildade, ela é a chave. Aí vem o mundo, a filosofia mundana, e fala que não. A soberba, eu tenho que ser o melhor, eu sou o cara, eu sou o mais importante. Com essa cultura do positivismo. E não é isso.
Paulo está ensinando exatamente o caminho contrário. Então nós precisamos estar atentos. Inclusive, uma das conotações da palavra humildade no grego, ela tinha um sentido de alguém que serve, um serviçal. Só que se você parar e pensar comigo, quando Jesus foi provocado pelos discípulos, que eles estavam querendo saber quem que ia ser o maior, se lembram? Estamos juntos? O que Jesus fez? Qual foi o exemplo que ele fez? Ele pegou uma toalha, uma bacia, e ele... Quem que lavava o pé das pessoas? Espera um pouquinho, ele era o Deus. Até agora os discípulos estavam vendo ele ressuscitar mortos, o cego ver, andar por sobre a água, fazer a tempestade, o vento parar. Aí a máxima de todo poder se faz servo. Para mostrar quem é o maior, serve teu irmão. Então vocês percebem o ponto aqui? Qual a mensagem que o Senhor Jesus está nos dando? E não é por acaso que vocês perceberam que nenhum de nós lembra que a humildade é a virtude. Você pensou nisso? Ninguém aqui, nós estamos em quanto aqui? 20 e poucos? Ninguém falou. Eu não posso contar que eu sabia, né? Mas vocês percebem? Porque a humildade não é uma palavra que está no nosso vocabulário. Ser servo não tem holofote. Ser servo não está no status. Mas o Senhor nos chama para sermos servos. A maioria dos famosos filósofos gregos, né, viam a humildade como algo que não era bom. Mas a gente segue os filósofos ou a gente segue Cristo? Isso. Não responda tão rápido. Porque eu estou vendo que está cheio de filosofia por aí. Quem que nós estamos seguindo? Lembra a pergunta que eu fiz domingo passado? O teu cálice está transbordando do quê? Nós precisamos estar atentos em relação a isso. Muito atentos. Mas vamos sair um pouquinho de Paulo. Vamos ver o que o autor de Provérbios fala. Alguém pode ler Provérbios 3, 34? Certamente ele escarnece dos escarnecedores, mas dá graça aos humildes. Vocês percebem? Mas vamos lá. Tiago 4, 6. Antes ele dá maior graça, portanto diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Você percebeu, Iris? Que ele começa que ele dá mais graça. A quem? Aos humildes. Mas ele resiste aos soberbos. Então vocês percebem que tanto o autor de Provérbios como o Tiago não tem um meio termo. Ou é soberbo ou é humilde. Porque quando os discípulos fizeram esse questionamento para Jesus, como que estava o coração deles? Soberbos. Porque eles estavam andando com o cara. Eles acharam que Jesus ia falar uma coisa, né, que é o cara. Não, deixa eu ver, ó, Pedro é o cara. Não, João, todo esse amor, esse poço de amor, né, ele é o cara. Jesus não apontou nenhum. Ele apontou aquele que serve. Mas tem um outro que é interessante. 1 Pedro capítulo 5, verso 5. Que aí a gente vai perceber Pedro, aquele cara arrogante. 1 Pedro capítulo 5, verso 5. É Pedro, hein? Aquele cara arrogante que arrancava a espada, que era... Quem tem assistido o Chosen,
Eu vi como o ator que representa Pedro ali, como ele está representando bem o Pedro que a gente lê na Bíblia, né? Arrogante, briguento, né? Olha o que ele fala. Semelhantemente, vós, jovens, sede sujeitos aos anciãos, e sede todos sujeitos uns aos outros, e revestidos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Tem alguém que tem uma outra versão? Como que tá? Assim, da mesma forma, jovens, sujeitem-se aos mais velhos. Sejam todos humildes uns para com os outros, porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Esse é o entendimento, amados, que eu queria que a gente prestasse atenção essa noite. Porque nós estamos vivendo, na graça do discipulado, a gente aprende a andar contra a cultura. E se a gente anda contra a cultura, nós precisamos entender que a cultura, ela não pode determinar o meu pensar, o meu agir e o meu falar. Então Pedro está falando aqui, humilhai-vos, portanto, sobre a poderosa mão de Deus, para que ele no tempo oportuno vos exalte. A exaltação vem do Senhor, não é o mundo. É o Senhor que vai nos exaltar. Só que a gente parece que vive uma luta querendo ver a exaltação do mundo. A gente fica esperando ser exaltado. E o mundo nunca vai nos exaltar. Se estiver exaltando, ele está enchendo linguiça. Porque essa não é a vontade do Pai. Então nós precisamos aprender que a gente precisa ser humilde e ter isso como um estandarte, como marca nas nossas vidas. O Senhor Jesus, em Mateus 11, 29, ele diz assim, que ele era manso e humilde de coração. Aí eu fico pensando, aonde nós temos perdido a humildade? Será que a gente não precisa refletir? Se a humildade ela tem que ser uma marca nas nossas vidas, a gente como discípulos de Cristo, a gente precisa andar em humildade. Quer ver um termômetro? Ou não? Como que está a sua paciência na fila? Eu creio que para um cristão a fila é um termômetro. Se a gente fica indignado, fica bravo, alguma coisa está errada. O Senhor Jesus nos chamou e mandou a gente andar segundo o conselho dele. Porque, presta atenção, com o Paulo nos ensinando a seguir o exemplo. E quem é o exemplo? Cristo. Então, no versículo 5, ele diz assim, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou. E assumiu a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e a morte de cruz, pelo que Deus também o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo joelho, nos céus, na terra, debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Mas aí a gente poderia pensar então, o que é humildade? Eu creio que no versículo 3, Paulo nos dá uma resposta para o que é humildade. Ele diz assim, nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um ao outro superior a si mesmo. Quer ver um exemplo? Dá uma olhadinha para quem está ao seu lado. O que Paulo está falando aqui? A Ana é superior a mim.
Você percebe? Isso quebra. Por isso que eu falo que é interessante a colocação de Paulo, quando ele fala que a humildade é um remédio para manter a unidade. Eu vou conseguir andar em unidade com Paulo quando eu reconhecer a graça de Deus na vida dele e não querer ser maior que ele. Vamos aprofundar um pouquinho mais o exemplo? Tirando o dom de línguas, amém, que a palavra diz que o dom de línguas edifica-se a si mesmo. Mas os outros dons eu edifico quem? Vamos ouvir. O outro para a comunidade, o próximo, os heróis, a igreja. Está acontecendo isso? Deixa o Espírito Santo falar. Cadê os dons? Por que os dons não estão sendo manifestos? Será que não está faltando humildade de reconhecer que o dom que está na minha vida não é para mim, é para abençoar o irmão? Será que as minhas madrugadas, o Espírito Santo tem me despertado e eu tenho levantado e tenho me colocado o meu joelho no chão porque Ele está mandando eu interceder por alguém que pode ser que está numa luta espiritual? Ou isso não acontece? A humildade, ela provém do verdadeiro conhecimento que eu tenho de Deus. Eu sei quem é Deus. Por isso meu coração é manso e humilde. Amados, Paulo, ele conseguiu ter essa compreensão que ele chega lá no final e ele fala o quê? Que todo o conhecimento que ele teve, tudo, ele considera como esterco. Vocês percebem? A importância da gente ter a humildade. De reconhecer que aquilo que Deus tem agraciado é para abençoar o irmão. É para ministrar na vida do irmão. Mas enquanto a gente não consegue ter esse correto de conhecimento de quem é Deus, a gente não consegue se conhecer. E a gente não consegue entender nem qual é o dom que eu tenho. Porque quando a gente tem uma correta compreensão de quem é Deus, eu consigo me ver. Quem eu sou na presença do Senhor. As pessoas, ficam com aquele medo de ler Apocalipse e tal, Mas quando os anciãos falam assim, e vem o leão da tribo de Judá, aí eu fico esperando aquele leão, o que aparece? Um cordeiro imolado. Leão? Eu acho que esses anciãos estão precisando fazer teste de miopia. Não, amados. Porque se tem um animal que representa a humildade, é o cordeiro, É ou não é? Só que ele é visto como o leão da tribo de Judá. Jesus, ele sabia quem ele era. Ele não tinha dúvida. O ser humilde envolve a gente ter uma correta perspectiva da nossa relação e a relação que nós temos com o Senhor. Se eu não me engano, em Romanos 12:3, Paulo diz assim: porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre nós, que não pense de si mesmo além do que convém. Antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu com cada um. Porque assim como num corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo, unidade. Em Cristo. E membros uns dos outros. Tendo, porém, diferentes dons,
segundo a graça que nos foi dada. Se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério. Ou que ensina, esmere-se no fazê-lo. Ou que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui, com liberalidade. E o que preside, com diligência. Quem exerce misericórdia, com alegria. Vocês percebem? Sempre posição de humildade. Romanos 12, 3. Está falando sobre os dons. Eu li do 3 ao 8. Então a gente precisa entender como é importante a humildade na nossa vida. Como que nós temos exercitado a humildade? Por isso que eu fico pensativo assim, como a sabedoria do profeta, quando ele fala que o nosso coração é assombrosamente corrupto, enganoso. E sabe de onde provém o orgulho? Aí, por isso que Jesus falou, vocês têm que ver como está o teu coração. Porque onde está o teu coração, está o teu tesouro. E mais uma vez, insisti, né? Jesus falou que ele era coração manso e humilde. Aí a gente podia fazer então uma segunda pergunta, né? Como a humildade se manifesta? Aí nos versículos 3 e 4, Paulo diz: nada façais por partidarismo ou por vanglória, mas por humildade, considerando cada um superior a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada um o que é do outro. Paulo está mencionando, né, nesses 2 versículos, como a humildade se manifesta. Como a gente exerce. Então, na primeira, a humildade, ele olha, né, nós olhamos para o irmão e a gente dá honra para o irmão. Eu não queria falar sobre isso hoje, mas como é difícil essa cultura da honra, né? Difícil isso, né? Mas Paulo está dizendo aqui que a gente tem que ter essa. Honrar o irmão. E o segundo ponto que ele coloca é eu ver o irmão superior a mim. Porque quando... Amados, deixa o Espírito Santo falar uma coisa interessante aqui. Quando eu vejo o irmão superior a mim, eu entendo que na vida do irmão ele tem dom, tem graça que na minha falta. Então esse irmão vai me edificar. Você quer ver um exemplo interessante? Que não é cristão, é um exemplo bem aí que a gente está acostumado, né? Quando você vai no médico, o que você espera ouvir do médico? Tá tudo bem. Não é isso aí? Mas nunca é isso que a gente ouve, né? Você percebe? É isso. A gente parece que quer ouvir o que a gente quer ouvir. Só que quando o irmão tem graça, o irmão vem e ele olha para mim e ele vê defeitos na minha vida que precisam ser extirpados, precisam ser tirados, e às vezes não vai ser agradável ouvir. Mas ele não está falando por vanglória, ele está falando por amor. Mas como a gente tem dificuldade de ouvir isso, né? Como a Iris falou, né? A gente quer ouvir, né? Tá tudo bem, os exames estão top, né? Só que infelizmente nunca é assim, né? Sempre tem uma coisinha, né? Vocês percebem? Oxalá
eu receba do meu irmão uma exortação. Porque na exortação eu estou sendo curado, eu estou sendo tratado para ser cada vez mais parecido com Jesus. E algo que eu queria que você prestasse atenção num detalhe, que ele diz assim, no versículo 2, completai, eu acho que está no papel aqui agora. Porque um desses aspectos da gente entender como a humildade é importante na nossa vida, Paulo diz assim, completai a minha alegria de modo que penseis a mesma coisa. Tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Parece que você podia falar para mim, Chico, está cheio de filosofia aí, né? Não. Pelo contrário. Essa palavra, no original, penseis a mesma coisa, ela é uma palavra só. E não é epignoses, que tem a ver com pensamentos, com conhecimento intelectual, com essas questões. A palavra aqui é fronem. E fronem está ligado à mente. Há uma mente que pensa a mesma coisa. E é muito interessante isso, porque quando a gente tem um mesmo pensamento, a gente é unido de alma. Quer ver um exemplo? Davi e Jonatas. A Bíblia fala que eles eram unidos de alma. Quem era o rei por concessão? Jonas. Mas ele se viu rei? Não. Ele viu em Davi o rei. Isso é reconhecer que a graça que está na vida do irmão é maior do que a dele. Isso é o fronem, pensar a mesma coisa. Aí vem aquela questão, né? Fala assim, mas tudo bem, mas eu penso de modo diferente. Amém. Mas a gente tem um ponto em comum. A gente quer que as coisas do reino cresçam. Amém. Porque nós somos diferentes. E a graça está nos diferentes. Amém. Mas isso não quer dizer que a gente pode ter a mesma mente. Porque a mente que está dizendo aqui é a mente de Cristo. Amém. Então, quando a gente tem unidade de pensamento, a gente precisa entender que, eu concordo, não é fácil da gente alcançar isso. Ainda mais nos dias que nós estamos vivendo, né? Mas Paulo está dizendo que é possível. É possível. Porque quando ele usa, e depois, se você perceber, as duas palavras aqui, tanto no versículo que ele diz assim, completai a minha alegria, e tem uma versão aqui que diz que o meu cálice transborde de alegria. De modo que penseis a mesma coisa e tenhais o mesmo amor e sejam unidos de obra, tendo o mesmo sentimento. Mais uma vez, sentimento aqui é fronem. É a mesma alma, o mesmo coração, o mesmo conhecer. Então Paulo não está falando de epignoses nem de gnoses aqui. Ele está falando de um pensamento que é ligado às coisas do alto, às coisas do Senhor. Amados, aqui que eu vejo que é a nossa confusão hoje. Porque a gente quer viver as coisas espirituais pensando o pensamento mundano. E aí a gente acha que as coisas não é bem assim, não tem muito a ver. Amados, tem a ver. Porque a palavra de Deus fala que o mundo jaz no maligno.
E Paulo, ele não tem em mente aqui um pensamento teórico ou acadêmico. Não. É um pensamento de vida. Aquele pensamento que você vê o irmão, você fala, o semblante do irmão está caído. O que está acontecendo? Ou alguém chega para você e fala assim, vamos dizer alguém hoje aqui, eu estou com uma dor de cabeça, começa a abrir a bolsa, ver se tem uma cibalena, se tem uma S, começa a ver. De pirona, O que a Bíblia fala se tem alguém enfermo? Ora. Mas a gente tem que entender que o poder de Deus está em nós. Só que, mais uma vez, eu fico pensativo assim, porque a gente sempre tem essa questão de quando a gente fala do poder de Deus, a gente quer aquela dunamis, né? Dinamite. A palavra dunamis, eu gosto da melhor tradução de dunamis, é milagre. Amém. Tudo bem, o milagre de Deus tem um poder sobrenatural, mas é milagre. Deus é um Deus de milagres. Ontem, hoje e eternamente. Ele quer continuar fazendo. Seja para tirar uma dor de cabeça, seja para restaurar. Maravilhas. Mas a gente precisa ter humildade de reconhecer que Ele pode. Confiar. A gente precisa de humildade, Maria, para confiar. Paulo está sendo muito prático, querendo mostrar para nós que esse pensamento, esse pensar a mesma coisa, tenhais o mesmo sentimento, ele está dizendo que é a gente entender como Cristo entendeu que, em primeiro lugar, aquilo que agrada o Pai. Aí ele pegou e falou, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. As outras coisas vos serão acrescentadas. Só que a gente vive invertendo. A gente está correndo atrás das outras coisas. A gente esquece. A humildade, ela busca o interesse do outro. Aqui eu queria agora fazer uma pergunta, você não precisa responder para mim. Mas eu queria que você, com sinceridade, deixasse o Espírito Santo falar ao teu coração. O quanto você está olhando com sinceridade para a necessidade do irmão. E não estou falando aqui de questão, não é monetária. Mas tem graça na tua vida. Amém. Que falta na vida do irmão. Amém. A igreja de Filipos era a igreja mais pobre. Mas é a única igreja que Paulo louva no livro de Atos, falando que foi a única igreja que se associou a ele financeiramente e cobriu a vida dele. Interessante isso, né? E eles sobrejaram no amor, no cuidado, em tudo. E essa carta, uma segunda característica dessa carta, ela foi escrita da prisão. Aí eu queria que vocês me fizessem, eu queria entender, e se vocês pudessem me ajudar. Se eu estou na prisão, condenado à morte, à beira de ser martirizado, eu escrevo para uma igreja que me ajuda, né, uma igreja abençoada, e eu falo assim, completai a minha alegria. Vem me tirar da cadeia, paga o melhor advogado. É isso que Paulo está falando? Porque se você abrir o capítulo 4, olha o que Paulo fala dessa igreja. Portanto, meus irmãos amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo, firmes no Senhor. Rogo a Evode e rogo também a Sintique que pensem concordemente no Senhor. Vocês sabem o que é concordemente? Com o mesmo coração.
A ti, fiel companheiro de julgo, também peço que as auxilie, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho. Também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes estão escritos no livro da vida. Aí todo mundo tira esse versículo aqui fora do contexto, né? Mas vamos ler ele no contexto. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Paulo está indo para o martírio. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, porque perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração, pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente no Senhor. Amém? Vocês percebem? E aí ele para? Não, no versículo 10 ele fala: alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora uma vez mais renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinha antes, mas vos faltava oportunidade. Amados, o quanto a gente tem se esforçado para alegrar o coração do Senhor. Pensa um pouco. E aí ele continua falando, os irmãos conhecem, essa carta é maravilhosa. Mas eu queria que a gente prestasse atenção nesse detalhe. Porque a igreja de Filipos, ela tinha outra característica interessante. Ela era multirracional. O que quer dizer isso? Lídia era uma judia rica. A jovem que tinha lá, ela era uma jovem liberta. Havia uma escrava grega e o carcereiro, lembra do carcereiro romano? Então vocês vê, eram várias, tinha de tudo. Mas uma coisa eles estavam aprendendo: a andar na graça, com o mesmo pensamento no Senhor. E aí eu fico pensando, amados, porque vocês percebem a arma que o diabo tem usado nos nossos dias? Ele quer usar a diferença multirracial como algo que é demérito. E aí precisa ter as vantagens, as cotas. Amém? Amém. Mas não é isso que a gente aprende no Senhor. Porque todos nós somos iguais perante o Senhor. Não precisa criar cotas. No meu coração, nós somos um só corpo. Somos um só. E somos ligados de alma. Que coisa tremenda. Que coisa maravilhosa. Nós precisamos entender que a palavra de Deus nos ensina a ter um interesse pela vida do irmão e o que eu posso fazer para proteger meu irmão. Amados, se tem uma coisa que é, assim, tremenda, é a nossa oração. Deus ouve a nossa oração. O quanto eu tenho orado pelo irmão. Seja por uma dor de cabeça. Mas está incomodando, meu irmão. Porque a palavra fala que a gente tem que ter alegria. E é difícil ter alegria com dor, né? Paulo não está falando para a gente ser masoquista. Mas é para a gente ter alegria. Alegria. Por ver que a obra do Senhor está caminhando. E nós somos um em Cristo. Que coisa tremenda. Que coisa maravilhosa. Paulo está ensinando no versículo 2 aqui que a gente precisa ter uma unidade nos relacionamentos. E se tem uma coisa que eu sempre insisto para os irmãos, né? Por que a gente faz a nossa reunião de domingo com o almoço? Para os irmãos virem, almoçar gostoso e ir embora? Não.
Se a gente está nesse lugar maravilhoso, é para quê? Para a gente almoçar e não ter pressa de ir embora. Porque é na mesa onde eu posso compartilhar o dom que durante a semana toda eu clamei ao Senhor que eu quero repartir. Lembra o que eu falei para vocês domingo? Acho que não falei para a liderança, né? O que Davi... Eu queria que os líderes fiquem quietos, né? Não vale. Mas o que Davi foi fazer quando ele foi lá e lutou com Golias? Levar comida para os irmãos. Mas ele foi fazer o quê? Ele enfrentou o gigante, né? Mas em primeiro lugar ele foi servir. Ah, sim, sim. E interessante que o texto lá fala que o pai, Jessé, disse assim: filho, leva para os seus irmãos essa farinha tostada, os pães e queijo para os soldados. Me traz notícias dos seus irmãos. O coração de um servo, ele se alegra em trazer notícias do irmão para o pai. Agora você imagina se ele ia conseguir voltar para a casa do pai e falar assim: pai, ó, os irmãos estão lá tudo acuado porque tem um gigante incircunciso que está desafiando. Como que Jessé ia ficar? Vou perder meus filhos. Desesperado. Davi conseguiu voltar? E interessante que quando Saul chega para Davi e vai conversar com ele, né? E tenta dissuadir, né? Porque fala assim, mas você não é um soldado, né? O que Davi fala para ele? Ele fala assim, olha, minha tarefa é cuidar das ovelhas do meu pai. E lá eu enfrento leão e urso. Enfrenta de bobeira? Por quê? Qual ovelha? Nós, como discípulos de Cristo, temos defendidos. A gente está disposto a tirar as ovelhas da boca do leão? Davi tirou. Lutou com um urso. Só que o desafio, eu vejo assim algo interessante, né? Deus parece que assim, Ele nunca nos tira dos desafios, né? Nos dá graça e o desafio vai aumentando, né? Era leão, passou a ser urso, agora era um gigante, né? Davi usou qual ferramenta para matar? Vocês percebem? O natural aponta para o espiritual. Porque a funda ele jogou. Só que a pedra foi no lugar certeiro. Então a pedra é a graça de Deus. Quantas pedras está aí no seu bolso para ser atirado no gigante que está se levantando na vida do irmão? Você quer ver o poder de Deus se manifestar? Peleja as batalhas do teu irmão. Está disposto? Ou será que nós vamos ter que falar que nem Paulo falou aqui, né? Aqui era Evódia e Sintique, né? Será que eu tinha que falar Vânia, Meire? Vocês precisam pensar concordemente. Pelejar as batalhas. Vocês percebem? Vocês entendem o coração de Paulo? Porque hoje, infelizmente, a gente acaba caindo nessas armadilhas que o inimigo faz de achar que a gente pode fazer as coisas sozinhos. Aí tem cheque especial, aí tem empréstimo, aí tem médio, aí tem UTI, São Luís, Veracruz. Amados, quando o Senhor é por nós, o Senhor cuida dos mínimos detalhes. Você crê nisso? Amém. Então anda nisso. A nossa confiança está na onde? Quem é o nosso braço forte? Vocês percebem? Cada vez mais nós precisamos entender que quando a gente fala de unidade dos relacionamentos, a gente precisa aprender o que é. Porque rapidamente a gente fala, a virtude que promove a unidade é o amor.
Cadê o amor entre os irmãos? Me perdoem. Mas parece que hoje vale mais o cada um para si e Deus por todos, né? Mas não é assim. Cadê o amor? Cadê o amor? Aí você pode falar, mas tem o amor. Amados, o amor aqui, o exemplo que Paulo está usando aqui, é o exemplo de Cristo. Então o exemplo nosso de amor é o exemplo de Cristo. Qual foi o amor de Cristo? Deu a vida, né? E você quer saber amor maior? Ele não está pedindo para nós literalmente darmos a vida. Mas ele está pedindo para a gente dar o coração pro irmão. E eu percebo como é difícil isso. Principalmente nesses dias. Agora eu entendo porque o Senhor Jesus falou que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Está aí. Como é difícil dar um coração de amor pelo irmão. Ou estou errado? O que eu mais vejo hoje é provocação entre os irmãos, é briga, é discórdia, misericórdia. Onde nós estamos? Cadê o amor? Cadê a humildade? Cadê a singeleza, a simplicidade? Sabe por quê, amados? Senão a gente nunca vai conseguir ter a unidade espiritual. Porque quando Paulo fala da gente ser unido de alma, para mim, eu creio assim, eu não preciso nem ficar sabendo que o irmão tem uma necessidade. O Espírito Santo me incomoda. E quando a gente ora, e interessante aqui, que se a gente lembrar da oração sacerdotal de Jesus em João 17, do versículo 22 a 24, ele ora para que todos nós creiamos como ele e o Pai eram um. Se ele ora e intercede a Deus para que nós andemos assim, nós estamos sendo um. Eu gosto muito de uma frase do Spurgeon, quando ele fala dessa pensar concordemente, né? Sabe o que ele fala? É a gente ter dois corações, mas que batem como um coração. Eu fico imaginando que coisa linda é você ver essa unidade. É isso que Paulo está falando. Dois corações batendo como se fosse um coração. Isso é um só sentimento. Isso é ser unido de alma. Amados, no corpo de Cristo não tem espaço para discórdia. Não tem espaço para ter dois pensamentos. Não tem espaço para disputa pessoal. Eu gosto muito quando o salmista fala e ora, né? Que convém que eu diminua, que ele cresça. Eu quero dizer para vocês, essa é uma oração que eu tenho feito há anos e como é difícil. Como é difícil. Mas eu tenho feito essa oração. A minha oração é que eu diminua e vocês cresçam. Cada vez mais eu diminua e vocês cresçam. Vocês não têm ideia como eu tenho clamado isso ao Senhor. Eu diminua e vocês cresçam. Por isso que eu queria que vocês entendessem meu coração, que eu entendo Paulo aqui quando ele fala, né, que a minha alegria
Meus amados e saudosos irmãos, vocês são a minha alegria e coroa. Pensai a mesma coisa. Anda num só coração, num só sentimento. Essa é a vontade do Senhor. Amém? Eu fico pensando, né, como o coração batendo como se fosse um só. A mesma coisa quando a igreja tem um só coro, uma só voz. Essa é a unidade. Que a gente possa caminhar para andar nessa unidade. Amém? Com um só coração, um só desejo. Olhando para o irmão e pensando o que eu posso fazer para que a vida do irmão seja edificada. Eu não sei. Queria falar algo aqui e eu já quero, antes de falar, pedir perdão, tá? Vocês me perdoam? Vamos ouvir. Perdoam? Mas então eu queria que você, se você tem tomado algo para dormir, eu quero orar por você essa noite. Porque eu creio que nós estamos vivendo dias que nós precisamos estar atentos ao Espírito Santo. Porque o Espírito Santo quer nos despertar. E eu não sei se você já experimentou passar uma madrugada em oração, porque o Espírito despertou. Eu quero te dizer o seguinte: você vai levantar no outro dia com uma disposição que você nunca viu. Nem parece que você não dormiu. Então não tenha medo. Mas o Espírito Santo está me incomodando aqui. Que a gente não pode estar distraído pelo clamor das madrugadas. O Senhor quer falar ao nosso coração nesses dias. E se você está tendo dificuldade para dormir, eu quero orar por você. Para que você durma o sono do Senhor, o sono do justo. Amém? E esteja atento. Se Ele te despertar na madrugada, levanta e ora, porque essa pessoa tem precisando de oração. Amados, eu nunca vi quanto ataque, quantas situações, quanta dificuldade. Eu preciso das suas orações. Se o Senhor está te despertando, esteja atento. E não é por minha vida, não. São ataques que os irmãos estão sofrendo. Isso está me deixando assim. Nós precisamos estar atentos. Porque o Senhor nos chamou para ser um. Estar atento. Com as mãos preparadas para a batalha e com os dedos preparados para a guerra. Porque o inimigo vai ser derrotado. Amém. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Amém. Nós precisamos crer nisso. Amém. O diabo está atacando as famílias. E nós não podemos estar distraídos, dispersos. Eu gosto muito daquela frase de Efésios, quando Paulo fala: desperta, ó tu que dormes. Glória a Deus, não tem ninguém com problema de dormir aqui. Então se prepara, que Deus vai te despertar. E você vai se lembrar de mim. E você vai levantar e vai orar. Porque o Senhor quer levantar os seus valentes. Amém. O Senhor quer levantar os atalaias. Amados, mais do que nunca, o Senhor está despertando a igreja para orar. Amém. Orar. Eu estava lá em São Paulo, naquele evento lá, aí vendo uma criança pedindo perdão. Uma criança. Quantos de nós aqui não precisa pedir perdão pela forma como nós estamos vivendo? Distraídos, desatentos, cheio de orgulho, prepotência. Mas a gente tem que andar em humildade. Amém. Porque maior é o Senhor. Amém. Ele é digno de toda exaltação.
E eu quero te dar uma boa notícia. Como a gente leu lá em Provérbios, eu não sei quem leu, né? Quanto mais a gente se humilha, mais o Senhor nos exalta. Então, ousa se humilhar. Se se humilha, Deus te exalta. Amém? Amém. Amém ou amém? Amém. Lembra de mim essa madrugada. Amém, queridos? Amém. Ninguém precisa orar? Eu me lembro muito de você. Depois de noite, assim, de madrugada, eu penso assim, nossa, passou chegando, ele está guardado. E eu me lembro e olho, vendo o Senhor, e a pessoa com sono. Eu lembro muito de você por isso, porque você fala que de madrugada ali você ora, isso é muito importante, né? Porque às vezes, quem na minha idade assim, não tem um sono direto, um sono bom assim. Mas eu durmo. Mas às vezes eu acordo de noite e me lembro de você. Maria, está aqui minha filha. Pergunta para ela onde eu durmo. Eu tenho dormido na sala, no chão. Porque eu não quero atrapalhar o sono da Daniela. Porque eu fico inquieto. E eu desperto várias vezes. Mas isso é eu e o Senhor. Não estou reclamando, mas é uma bênção. Como eu falei para vocês, eu levanto no dia, eu estou com disposição. Só que o Senhor tem me incomodado, que Ele está chamando os seus atalaias. Eu não posso pelejar sozinho essa peleja. Esse privilégio é nosso. Amém. Porque nós somos um. Eu quero dizer que nós somos ligados de almas. Nós temos um só coração. E a minha oração, essa madrugada, Maria, foi que o nosso coração bata assim, em sintonia. Que coisa linda, que imagem linda. O Senhor me mostrou essa imagem. 2 corações sendo um coração. Amém. É isso que o Senhor está nos chamando. Amém, queridos? Amém. Vocês não têm ideia como as trevas tremem quando um justo ajoelha. Amém? Amém. Estamos juntos? Amém.